O André do Rep foi o seguinte: em 2019, esse nosso congresso, né, essa igreja Casa de Débeis Mentais, aprovou a lei que alterou o Código de Processo Penal. Decidiu soltar o André do Rep lá atrás. Não, peraí, agora eu tenho que falar uma coisa aqui, que é o direito. O André do Rep foi o seguinte: em 2019, esse nosso congresso, né, essa igreja Casa de Débeis Mentais, aprovou a lei que alterou o Código de Processo Penal. Entre as alterações estava o seguinte: o juiz que impor prisão preventiva a alguém tem que, de 90 em 90 dias, decidir se permanecem as condições, que é a periculosidade da liberdade e as evidências de que a pessoa cometeu o crime. De 90 em 90. O juiz ele tem que ir lá fazer uma decisão, falar, permanecem as condições, continua preso. O que aconteceu no caso do André do Rep? Esse congresso de débil mental aprovou e a lei mais benéfica retroage. Lei mais benéfica retroage. Aí os advogados do André do Rep falaram, ó, tem que soltar. Sabe por quê? Porque a juiz, o juíza, ou a juiz, ou juíze, não cumpriu a lei. Passou 90 dias e ele não falou se permanece. O que o pessoal olhou lá e falou, de fato, a lei é essa daqui. Ah, que ótimo. Tem que aplicar a lei. Perfeito. Aí aplicou a lei para ele. Só que daí vem os pilantras. E olha para o povo do 8 de janeiro e fala, não, eles não têm direito à lei. Esta é a pilantragem. Então não é soltar o André do Rep. O erro é, não aplicaram a lei para o povo brasileiro de bem. Porque eu ia perguntar, essa lei também estava valendo enquanto o Clezão estava preso? Sim. Ela estava valendo quando o Daniel Silveira foi preso também? Sim. Ela está valendo quando o Bolsonaro está preso? Sim. Então que porra está acontecendo? Corrupção da lei. Não é possível uma coisa dessa. É o que está acontecendo, corrupção da lei. Estado de exceção. Estado de exceção. Isso é um absurdo. É um absurdo para quem também, né? Novidade para quem que a gente está num estado de exceção. E só para terminar o comentário, hoje eu vi... esquerdoso, se você está duvidando, vai lá ler, tá na lei. É só da Google. Se você é alfabetizado, se você leu o Caminho Suave, Eva viu a uva, Janja viu o jato, você é capaz de ler isso aí. E só para terminar essa constatação, o Caivano falou muito bem em relação à PF, de como isso está sendo usado pelo governo. Hoje eu vi um post do Instagram do governo colocando ali um pronunciamento da Polícia Federal num post do governo. Não foi nem na página da Polícia Federal, foi uma opinião da Polícia Federal no post do governo. Ou seja, o governo está utilizando isso para fazer política em nome de uma instituição. E aí disseram que foi o Bolsonaro que corrompeu e tomou as instituições do país. Será que é isso mesmo? Você que está aí, feito um acéfalo, comentando no chat repetidamente, será que é tão difícil para você conseguir enxergar? Deixa o seu espectro político de lado para que você seja pelo menos capaz de praticar a tua capacidade analítica de entender o que está acontecendo. Você pode continuar sendo o que você é. Inclusive burro, se quiser. Não tem problema. Mas não deixe de praticar a tua capacidade cognitiva e analítica de pelo menos entender o que está acontecendo. E aí você fala, não, eu sou um mau caráter. Eu entendi, mas eu quero continuar pensando como eu estou pensando. Daí é um problema que é seu. Tá? Mas enfim, é péssimo entender que a nossa legislação foi usurpada, é péssimo entender que as nossas instituições estão tomadas, e é péssimo entender que os políticos que se dizem de direita nada fazem além de acordos que os colocam ainda mais debaixo do chicote desses algozes, não fazem nada para defender o Brasil.
Não, acrescente alguma coisa, Cláudio. Não, o que o Caio está falando faz todo sentido, evidentemente, né? Agora, tem uma questão que a gente às vezes não dá tanto valor, Pavinato, Caio e nossa audiência, que é justamente a opinião pública. Para a opinião pública, Caio, o STF está fazendo o que é correto, porque, em tese, ele representa aquilo que é justo. Ele representa a justiça. Enquanto essas pessoas não entenderem aquilo que eu falei aqui de Santo Agostinho, ninguém quer a verdade, quer só a parte que lhe conforte. Enquanto não sair do seu conforto para olhar o que está acontecendo com o outro, se é correto e justo, a gente não muda o status quo brasileiro. Não vai mudar. Eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo agora e muito pior, até o dia que você não puder comer. Sabe por quê? Esse mesmo governo que você está defendendo, quando você não enxerga o que o STF está fazendo, é o governo que está criminalizando a criação, né, em cativeiro de tilápia. Você já parou para pensar nisso? O que o Caio acabou de falar sobre a APF, o Andrei Rodrigues saiu em defesa do que o governo defende, ou seja, a não equiparação de facção criminosa com narcoterrorismo ou com terrorismo. A troco de quê? Ele não vai mudar nada para a PF, ele está falando que está tirando uma função constitucional. Acabei de ler aqui para você, 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. É constitucional, a PF vai continuar ali. Então, é um jogo de palavras, é todo um jogo de interesses por trás disso, e qualquer pessoa que minimamente entenda o que significa opinião pública, sabe que é, infelizmente, a maioria do pensamento, ou seja, a maior parte da população está entendendo que o STF está joinha. Você sabe que você falou, você usou uma expressão interessante, jogo de palavras. Né? Tem um dos maiores filósofos do século XX, que é o Wittgenstein. Sim. O Wittgenstein, ele tem o centro de trabalho dele, na filosofia, é a denúncia quanto àquilo que ele chama de jogos de linguagem. Uhum. Ele fala da subversão dos conceitos através dos jogos de linguagem. E que hoje, se a gente quiser entender todo o problema que acontece na sociedade, a gente tem que primeiro, antes mesmo de olhar para o problema em si, nós temos que ultrapassar a barreira dos jogos de linguagem. Ou seja, a linguagem, as palavras que compõem a língua, o idioma, elas são subvertidas de tal maneira que fazem com que as pessoas não olhem para o problema em si, porque a elas bastariam os jogos de linguagem, ou seja, a ilusão de uma irrealidade que não condiz, que não traduz o problema que é discutido através do discurso. Então o que a gente está vivendo hoje é algo que, para quem é intelectual, não deveria ser novidade nenhuma. E num país em que a esquerda é metida intelectual, a esquerda, eu vou contar para vocês o que é. A esquerda é um bando de filhinho de papai, é um bando de bem-nascido, que determina, junto com os donos da imprensa, quem é que vai ser influente, influenciador, intelectual ou não. Exato. Aí eles escolhem um ou outro favelado para dar a sensação de inclusividade. Mas este favelado tem que rezar a cartilha do filhinho de papai. Porque eles fazem os jogos de linguagem e empurram para a gente através da Globo, da Globo News, o que tem que ser pensado, o que é isso, o que é aquilo. Quando, na verdade, o intelectual de verdade é aquele que se dá ao trabalho de estudar e se predispõe a descobrir que o resultado da sua questão é muito diferente daquilo que ele esperava. E esse é um problema do jogo de linguagem. É o que acontece no Brasil quando o STF usa a palavra democracia, golpe de Estado e tantas outras palavras. E era o que a gente via com o Bolsonaro, o genocídio. Exato. Fascismo, fascismo. Você quer jogo de linguagem maior que o fascismo? Destrói o conceito, né, Pavinato? E quando você esvazia esses dois conceitos, esse é o maior perigo. Fascismo e genocídio
São os dois maiores, são os dois jogos de linguagem mais letais do que a bomba atômica. Porque quando você esvazia o fascismo, Vulgariza, né? quando você falseia o que é fascismo, o que isso propicia por ricochete? Automaticamente. Quando você esvazia o fascismo para qualquer coisa ser fascismo, você esvazia a democracia para qualquer coisa ser chamada de democracia. E quando você esvazia genocídio para qualquer coisa genocídio, você esvazia a humanidade para que qualquer coisa seja humanidade. Exato. Perfeito. Perfeito. Aí você coloca a faixa de democrata em Hitler, coloca a faixa de anticientífico em Einstein, por exemplo. Aí, exatamente. É isso que está acontecendo com o Brasil Coloca hoje. a faixa de justo no STF. Exato. Exato. Só porque tem um carimbo. Exato. Só porque tem um papel timbrado. É. Só porque tem um cargo. Mas não é legítimo só porque tem o cargo. Perfeito, isso mesmo. E olha que interessante, você colocou de maneira brilhante, a alteração dessas palavras, né, do conceito dentro desse jogo de palavras, é uma coisa que a gente vem trazendo há muitos anos. O judiciário não é justiça, eles não são sinônimos. A justiça é algo subjetivo, é o resultado que se espera de comparar a conduta do indivíduo para com a lei, e quem faz isso é o judiciário. Quando você confunde judiciário e justiça, causa toda essa polêmica que a gente está vivenciando. Eu vou lhes contar uma coisa. Tem muita gente que fazia a seguinte pergunta: o Brasil pode virar uma Venezuela? Aí. Muita gente se pergunta isso ainda. Tem um passo que o Congresso está tomando a partir de um projeto de lei do Rodrigo Pacheco, projeto 4 de lei, que é o novo Código Civil. São alterações substanciais do Código Civil. Para quem não sabe, o Código Civil é a codificação mais importante do cidadão comum. Porque ele... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.